Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez. Eu queria agradecer aí a todos os inscritos no canal, que hoje estamos aí se aproximando de 24.100. Que número bonito, né? E a gente entende por que a gente fala número bonito. Abençoados, por quê? Porque são 24 mil cabeças pensantes no Brasil. E fora os irmãos também dos outros canais também aqui, como o abençoado Geraldo, queria mandar um abraço aí. O abençoado Elson, glória a Deus pela sua vida aí. E tantos outros que têm vindo aí também demonstrado o valor que é essa palavra. Por que valor, André? Porque aqui nós aprendemos a pensar e pensar fora da caixinha. Imagina 24 mil pensadores, quantos vocês também não influenciarão? E influenciarão pela verdade. Porque nós temos visto, né, o que essas doutrinas descontextualizadas fez com o mundo. E hoje o Senhor está nos colocando em conserto através dessa palavra. Não somente em tudo aquilo que se entendia ser cristianismo, né, e hoje nós entendemos de outra maneira. Então o Senhor está ressignificando as nossas vidas. E isso tem trazido muita alegria a nós. Então, se você quer se juntar à família da fé, eu iria te pedir para você se inscrever no nosso canal. Por que se inscrever, André? Porque ajuda o canal, são 24 mil, e isso mostra ao mundo que são 24 mil pessoas, não é para se desconsiderar. Fora canais aí, conforme eu falei do abençoado Geraldo, que já está chegando a quase 200 mil, se não já chegou, e glória a Deus por isso. Olha, abençoado, então isso é um número bastante expressivo, nós não podemos, principalmente se você tem... vamos dizer assim, tem se alinhado àquilo que nós falamos, né? Principalmente se aquilo que nós falamos está te fazendo pensar, tem dado argumento. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like porque vem coisas boas. Se também não gostar, deixa o seu like porque é bom também. Só assim o YouTube some com a graça pura da sua frente, né? Se não é o caso. Ninguém aqui é obrigado a ninguém, e ninguém aqui é obrigado a, muito menos nós pregamos isso, seguir ninguém, né, abençoado? Então, se você deseja que o YouTube te avise, olha, o André está no ar, você toca o sininho, tá bom? Comentem à vontade, grandes comentários eu estou vendo aí, até mesmo de críticos, e eu quero aplaudir aos críticos elegantes, né, deste canal. Muito obrigado por todos vocês estarem conosco, né? Porque a crítica ela é um ponto bom, né, abençoado? Porque quando a crítica é construtiva, a gente vai lá e observa. E quem sabe, né, o crítico aí nos dá pontos. Não é verdade? Porque isso acontece às vezes, porque ninguém é o dono da verdade. Ninguém está aqui, eu não estou aqui falando que eu sou o dono da verdade. Eu estou expondo apenas pensamentos e dentro da palavra. E isso é muito importante. E se você amar essa mensagem, abençoado querido, compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem. Tá bom, amigos? Bom, vamos então falar aqui dessa preciosidade que é o livro. Deixa eu botar assim, senão não pega. Tá aí. A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Eu estava lendo aqui um texto, né? Eu não vou ler o texto que eu estava observando aqui. E interessante que tudo começou a se desenvolver ali quando Roma, né? Quando o Império Romano estava de pé. Quando o grande império, o maior império do mundo, e ainda é o Império Romano, ainda é o maior império do mundo. Só que o Império Romano não existe mais fisicamente, mas está dentro das pessoas. E é interessante porque nós vamos começando a ver que essas doutrinas, as manipulações, a cada geração de papado, a cada geração de padres, bispos, eles iam dando outro entendimento, né? Eles foram pegando... doutrinas alternativas daquela época para ir de encontro à necessidade das pessoas, né? Então eles criaram, e vocês vejam que tudo isto, hoje dentro do sistema religioso, é um misticismo, não é verdade? É um misticismo criado, é interessante isso. E muitas das vezes até alguns abençoados aí tem dúvidas, né? Porque é tanta coisa, né, abençoado? E a gente, a carne, gosta, às vezes, dessas coisas místicas, né? Por exemplo, de revelações, de profecias, né? A carne, ela pede por isso, né? Mas, graças a Deus, quanto mais a gente vai se alimentando da verdade, mais o misticismo vai sendo colocado de lado em nossa vida. E vamos espiritualizando tudo em nossas vidas, sem ser místicos, sendo conhecedores com inteligência. Isso é que você se percebe espiritualmente.
Então você começa a identificar esse sofisma na mente de vocês, e vocês automaticamente vão destruindo, anulando esses sofismas aí. E aqui nós temos dado o argumento. Tá aí. Se você quiser adquirir essa grande obra que vai mudar a sua vida, aqui nós falamos só do inferno, tá bom? Porque se formos falar de todas as doutrinas, inclusive eu devo fazer aí mais para frente, tá, pessoal? São projetos que eu estou apresentando para vocês. Um compêndio, né? Não somente sobre inferno, vamos falar isso dentro de um livro só. Sobre inferno, sobre jejum, sobre ceia. Enfim, vamos dar uma panorâmica dessas doutrinas e entregar esse material para vocês, tá bom? Eu ultimamente tenho trabalhado... eu já avisei a vocês que eu tenho trabalhado na versão do Novo Testamento, né? Eu peguei a versão Textus Receptus, que é uma versão bastante antiga e caiu em desuso do sistema. Quando eu li a história dessa versão, me chamou a atenção porque o sistema abandonou essa versão. Então isso me trouxe assim, falei, por que o sistema abandonou? Talvez seja bom para nós. Aí eu comecei a observar os textos, né? Olha, pessoal, tremendo. E nessa mensagem de hoje eu vou apresentar também mais alguns textos que vocês vão começar a entender uma outra dinâmica de interpretação. Isso é bom e eu vou apresentar esse trabalho para vocês. Tá bom? Aguardem. Tá dando um pouquinho de trabalho, abençoando um pouquinho, tá dando bastante trabalho, porque você tem que revisar versículo por versículo, você tem que comparar, você tem que ir nos originais. Então isso é um trabalho. É um trabalho, mas que vai valer a pena, porque vai estar na mão de vocês daqui a pouco. É só aguardar. E o livro, para quem quiser adquirir aí, tá, abençoado? Entre em contato comigo hoje mesmo, né? Eu sei que muitas pessoas aí são contra, né? Falam assim, esse negócio é comércio, mas abençoado, até a Bíblia tu compra, não é verdade? Você não comprou a Bíblia? Então você faz parte aí de um comércio. Abençoado, vamos ser maduros. Temos que ser maduros. Se nós quisermos chegar em algum lugar, temos que ser maduros, temos que deixar de lado isso. Eu sei que muita gente chega em graça hoje, vem machucado nessa área. Mas é preciso deixar Deus curar essas feridas. Porque, abençoados, nós precisamos deixar coisas para a geração futura. Não podemos pensar só em nós. Ah, André, eu sei, eu tiro isso aí da palavra, eu não preciso disso. Mas e o teu filho? E o filho do teu filho? E essas gerações que virão? Olha, abençoado, olha para a biblioteca do sistema religioso, está aí, pronto para engolir todos, segundo a filosofia deles. E por que não fazermos livros? E por que não fazermos uma rica biblioteca? Agora, as coisas têm custo, a gente não pode ignorar isto. Nós não podemos... Ah, André, comércio. Irmão, então se você não quiser, amém, fica na sua aí, tranquilo. Mas deixa quem quer. Olha, viram aí no começo as camisas. Abençoado essa semana, o abençoado Roberto, nós já adquirimos a prensa, já estamos testando algumas estampas, daqui a pouco vai estar com você. Sabe o que é você chegar em um local com uma estampa da graça, como eles fazem do sistema? Eles fazem isso, e por que não? Olha, tá aqui, ó, vai chamar a atenção, as pessoas, ué, por que tá escrito isso na tua blusa? O que é isso? Me explica. Olha a diferença da pessoa perguntar para você o que é aquilo e a gente se lançar em dizer o que nós cremos. Por isso que muita gente às vezes entra em atrito. E não é interessante entrar em atrito, abençoado. Eu vejo hoje muitas pessoas preocupadas com isso. O que vocês devem fazer se vocês estão tendo dificuldade em casa? Abençoado, vira para sua esposa, vira para o teu filho, vira para tua mãe, para teu pai. Fala assim, gente, eu continuo acreditando em Cristo. Eu não tenho nada de diferente de vocês. A única diferença é que eu não aceito mais a forma como é pregado, como é feito dentro do cristianismo tradicional, mas eu continuo, Jesus é o meu maior bem, Jesus, eu adoro o Senhor, enfim, para que essas pessoas se acalmem, porque quando essa palavra começa a iluminar, a tendência nossa é realmente sair do sistema, e aí as pessoas pensam que a gente está desviado. Não, aí ninguém está desviado aqui, muito pelo contrário, hoje nós estamos bem enviados, não é verdade? Hoje nós estamos bem assegurados. Então você vira para o teu cônjuge, vira para sua esposa, seu marido, o meio seio familiar, fala, gente, eu continuo sendo cristão. Só que hoje não tem como comungar desse tipo de cristianismo. Eu não aceito mais, a minha cabeça mudou. Vocês têm que me respeitar como eu vou respeitar vocês. E aí, abençoado, também, não fica aí também dando agulhada, né? Eu sei que isso aí faz parte e é um crescimento, porque às vezes quando vocês dão agulhada nas pessoas, vocês recebem também. Então vocês passam a administrar esse conhecimento. E quando você é perguntado, é diferente quando você pergunta.
É isso que eu quero dizer. Então tudo isso é uma preparação. Agora, nós precisamos ter o quê? Bases. Você chega para uma pessoa e dá um livro desse, abençoado, a cabeça dela vai mudar. Você precisa acreditar nisso, as pessoas mudam. Eu tenho visto isso, relatos, as pessoas se sentem maravilhadas. Olha, eu nunca pensei nisso. Isso é muito tremendo, abençoado. Então, eu ia aí fazer esse convite, adquira hoje mesmo esse livro. Para de ser bobo aí, você aí que acha que tudo, meu Deus, deixa essa palavra te lavar por completo. Esquece do sistema, o sistema acabou na tua vida. Isso aqui não é um sistema, abençoado. Isso aqui é a própria inteligência espiritual dentro de você. Tá bom, queridos? Adquira hoje mesmo aí, entre em contato comigo. Bom, eu falei aí, dei uma palhinha também das camisas, né? Dei uma palhinha aí dos livros que estão sendo aprontados. Agora sim, vamos então ao tema de hoje. Olha aí, abençoado. Olha só o tema de hoje e glória a Deus por esse tema, um tema tremendo. A ressurreição nunca foi do corpo, não é verdade, abençoado? Então nós vamos a mais um corte e uma correção. E eu já quero trazer para vocês a primeira correção, que é falar que não haverá mais a ressurreição dos mortos, muito menos a ressurreição dos corpos. Porque é isso que o sistema religioso prega, não é verdade? Eles pregam que haverá a ressurreição do corpo. Porque ela já ocorreu. Ocorreu aonde? Dentro do contexto bíblico. No que se refere à vinda de Jesus. O que, André, já ocorreu? Já ocorreu. Sendo que o sistema religioso não acredita, né, abençoado? Eles esperam tudo ainda de forma visível, eles esperam ver, eles querem ver. E Jesus, que nós estamos nos baseando na Bíblia, não nos acontecimentos do mundo. Porque não tem nada a ver os acontecimentos do mundo com a palavra. Jesus, que não mente, ele disse o quê? Em Mateus 24:34. Que seria para aquela geração. E quando um judeu, como Jesus falava em geração, e neste episódio que Jesus falou isso, falou do Sermão da Montanha, ele dizia que isso que eu estou falando vai se cumprir no máximo em 40 anos. Era isso quando Jesus falou assim, que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Olha, será daqui a 40 anos, o tempo de uma geração, que estas coisas vão acontecer. E nós, abençoados, não podemos tirar isto do contexto. Não podemos fazer isto. Se Jesus disse que era aquilo ali, nós temos que entender. Então isso marca o quê? Um tempo. Nós não podemos descontextualizar isto. Então essa é a principal correção sobre a vinda de Jesus. E o corte é mostrar biblicamente falando. Essa é a nossa intenção. É por isso que eu sempre digo, abençoado, vem para a graça que eu te explico. Meus amados irmãos, o maior problema das pessoas para entender aquilo que nós falamos parte do conceito errado em que elas foram ensinadas. Se você faz uma construção torta, o que vai acontecer lá em cima? O edifício vai ficar torto, né? O edifício vai crescer torto. E o pior, pensando que está certo. Quando o cristianismo tradicional lê qualquer versículo bíblico, eles não se atentam a datas. Você já viu algum pregador falar assim, isso aqui foi datado no ano tal e tal? Ou seja, na cabeça das pessoas, Sodoma e Gomorra e a passagem do povo hebreu do Mar Vermelho é a mesma coisa, por se tratar de ser Bíblia. Então eles acham que todo aquele conteúdo foi escrito dentro de um contexto só, um contexto cultural. E isso não é verdade. Porque há diferenças entre os tempos bíblicos. Há diferença, por exemplo, entre o tempo de Abel e Caim para o tempo do rei Davi. Há diferenças, por exemplo, entre o período em que Ruth estava viva do que o período que Jesus nasceu. E dentro desses períodos que estão na Bíblia, havia aspectos culturais e sociais que influenciavam a todos daqueles dias que eles estavam vivendo. E não levar isso em consideração, sempre que formos ler, sempre que for possível falar do tempo das Escrituras, essa é a nossa, hoje, a nosso maior
Como eu posso dizer, hoje a nossa maior percepção é passar para vocês as datas dessas escritas. E todos os livros do Novo Testamento, atenção no que eu vou falar, todos os livros foram escritos antes da geração que Jesus falou que iria acontecer, antes do ano 70. E o marco foi o quê? Mateus capítulo 24, versículo 2, em que Jesus olhou para o tempo e falou assim: esse é o tempo em que um dia isso aqui vai ser derrubado e não ficará pedra sobre pedra. E aconteceu. Ali então seria o final das coisas, o final dos tempos que Jesus disse que iria acontecer. O tempo dentro de uma geração que Jesus falou. Sendo que o cristianismo tradicional, que doutrinou o mundo, não respeita esse fato histórico, não respeita contexto social, não respeita os originais. Veja a palavra diabo, por exemplo. Um adjetivo transformado em um ser espiritual que mede forças, que leva as pessoas para um suposto inferno que não existe. Então, quando nós afirmamos que Jesus veio no ano 70, estamos dizendo que essa vinda já aconteceu. E a ressurreição dos mortos também. E que não foi em um corpo físico, diga-se de passagem. É por isso que eles negam isto. O dia que eles admitirem o tempo bíblico, o futurismo cai. Não só futurismo, hein? Muitas coisas. André, eu não posso retirar nada da Bíblia? Claro que pode. Por exemplo, você pode dizer da valentia do rei Davi contra Golias e dizer, olha a valentia desse homem. Ele foi para cima de Golias com a fé. Você pode dizer quantos gigantes que hoje tem na tua vida que precisa também de fé para enfrentar. Isso você pode trazer. Agora, o que você não pode trazer, por exemplo, é falar sobre tatuagem e ir lá no Antigo Testamento retirar coisas para as pessoas viverem assim. Comportamentos. Nós não podemos trazer aquilo hoje para os dias de hoje. E a vinda de Jesus também não. Então, abençoados, eu vou trazer aqui uma passagem bastante interessante, que foi a questão dos saduceus em relação à ressurreição dos mortos. E Jesus, nesta passagem, nós encontraremos com clareza que a ressurreição dos mortos não se trata de um evento físico. Tá? Jesus aqui foi indagado pelos saduceus. Vamos ver onde está, abençoado? Mateus capítulo 22, versículo 23 ao versículo 30. Não dorme não, tá bom, querido? Não dorme não, fica aí. Vamos ler. Naquele dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer sem filhos, seu irmão se casará com sua esposa e suscitará a semente de seu irmão. Aí semente, na versão mais radical e na versão mais arcaica, né? Quer dizer esperma, né? Tá bom? Havia 7 irmãos conosco, e o primeiro morreu, e eles não tiveram filhos. Então ele deixou sua esposa para seu irmão. Também o segundo morreu, e o terceiro morreu, até o 7º, e a mulher também morreu. Na ressurreição dos 7, ela será esposa de quem? Se todos estiveram com ela. E Jesus respondeu e disse-lhes: vocês estão enganados, vós estáis enganados, não vendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque nem se casam, nem se fornicam. Na versão tradicional se dá em casamento, que é uma fornicação e adultério. Na ressurreição, mas como anjos de Deus no céu, vós sois. Meus queridos, a primeira coisa ao ler essa mensagem, é contextualizar vocês gentilmente. Até porque eu não quero enganar vocês. Se eu quisesse enganá-los, jamais faria isto. Então os saduceus, quem eram os saduceus? Era uma seita dentro do judaísmo em que eles não criam na ressurreição dos mortos. Atenção no que eu estou avisando para vocês. Dentro do contexto daquela época, os saduceus não criam na ressurreição. Então, para provar Jesus, os saduceus, porque eles sabiam que Jesus era conhecedor, Jesus era um rabino.
E, diga-se de passagem, muito famoso naquela época. Então eles para tentar ver também se convenciam Jesus a quem sabe entrar para a seita deles, né? Lançaram uma questão, essa questão aí muito maliciosa, diga-se de passagem. Dentro de um contexto. Era dizer que a ressurreição anunciada por Jesus era uma fraude. E eles queriam que Jesus tropeçasse, eles queriam que Jesus provasse ali o que Jesus falasse e ele falasse assim, você é uma fraude. Eles queriam fazer Jesus tropeçar. Deixa eu voltar aqui. Então, abençoados, se Jesus aponta que o esposo daquela mulher seria qualquer um daqueles homens que a desposaram, automaticamente Jesus estaria dizendo o quê? Que aquela mulher estaria em adultério. E isto no âmbito espiritual. Veja bem, se Jesus aponta qualquer um daqueles irmãos ali que casou com ela sendo o esposo, Jesus fala assim, é o primeiro. Jesus estava evidenciando aí um adultério. E isto aí no âmbito espiritual. Porque todos naquela cena que o saduceu falou, estavam ressuscitados. Ou seja, uma questão da moral humana sendo discutida no âmbito espiritual. Também é uma boa questão. E se Jesus apontasse para qualquer um daqueles homens, como marido daquela mulher, no mundo espiritual, ele estaria ensinando uma heresia. Estaria dizendo que a ressurreição seria em corpo. Em corpo, um corpo normal, como foi o de Jesus da ressurreição. Logo, o ministério de Jesus perderia toda a credibilidade, porque dentro do judaísmo nunca se pensou em uma ressurreição de corpos, e sim de espíritos. Então o ministério de Jesus, que era um rabino, um conhecedor famoso, muitas pessoas seguiam Jesus, perderia toda a credibilidade. Porque além de estar oficializando um casamento adúltero no âmbito espiritual, pois todos os homens naquela época, se fossem contar, os 7 irmãos estariam ressuscitados, e também estaria dizendo que a ressurreição dos mortos seria de forma visível em um corpo igual ao que temos hoje. Mas Jesus não disse isso. Vamos ver o que Jesus falou. Vamos destacar somente os versículos que Jesus falou. Vamos lá. E se encontra no versículo 29 e 30 de Mateus capítulo 22. Vamos ler. E Jesus respondeu e disse-lhes, vós estáis enganados, não vendo as escrituras, nem o poder de Deus. Porque nem se casam, nem se fornicam na ressurreição. Mas como anjos de Deus no céu, vós sois. Então Jesus lhes diz, olha, vocês estão enganados a respeito das escrituras. E aqui ele se refere à Torá, tá bom? Vocês não conhecem a escritura nem o poder de Deus. Que negócio é esse que vocês estão trazendo para mim? Isso está errado. Na ressurreição, meus queridos saduceus, não haverá casamento, nem muito menos adultério. No caso aqui ele diz fornicação. Ou seja, a ressurreição não tem nada a ver com a terra. E ele usa anjos, seres espirituais. Compreendemos então que a ressurreição dos mortos é no âmbito espiritual. Porque Jesus já afirmou serão como os anjos. Meus amigos, a ressurreição não terá corpos físicos. A ressurreição não terão os túmulos se abrindo, literalmente, e corpos voando por todos os lados, porque não será visível. Quer dizer, não foi visível. Vamos colocar dentro do tempo certo. É isso que Jesus está falando naqueles dias, que ainda iria acontecer a ressurreição dos mortos. Agora, o mundo está esperando essa ressurreição. Além de ser para os dias do futuro, de hoje, eles esperam vê-la em um corpo físico, em um corpo igual ao de Cristo na ressurreição. Não será assim, meu amado. Te enganaram. Eu sinto muito lhe informar isto. Eu sinto muito. Eu sei que muitos queriam ver mamãe e papai de novo. Queriam ver os avós. Queriam ver os seus entes queridos. Porém, não verão nesta identidade física. Não verá novamente. E o sistema religioso te enganou. Quando Jesus falou, o mundo não me verá mais, Jesus estava falando errado? Não, estava falando certo. Quando nós perdemos um ente querido, nós vamos voltar a ver ele? Não! Nunca mais. Quem parte, parte. Porque a ressurreição é espiritual. E neste caso, dentro do tempo aí, se for hoje, não, é automático, já recebe o corpo glorificado. E o corpo glorificado é o corpo espiritual. Agora, sabe como ele te enganou, o sistema? Não te passando o que nós estamos te passando agora, o que nós estamos te mostrando. E agora,
Eu estou te enganando? Eu não estou te enganando, eu estou lhe mostrando a Bíblia. Eles querem que vocês pensem assim errado, porque o compromisso que eles têm é de te agradar, para que você continue dando a sua vida para eles. É isso que querem, por isso que não vem a público explicar as coisas. Aí apelam para o emocional. Eles sabem que isto não é real, mas preferem deixar que vocês acreditem que todos verão seus entes queridos na ressurreição do último dia. Abençoados, eu até entendo que no mundo espiritual, longe dessa capa, longe do entendimento de família, no âmbito espiritual, aqueles espíritos irão se reconhecer, mas não conforme a terra. Isso é uma especulação minha, tá? Mas ressurreição dos corpos, ressurreição dos mortos para os dias de hoje, não. Então, para nós, o fato da ressurreição dos mortos já ocorreu no ano 70, porque Jesus falou isso, que seria naquela geração. Jesus disse, em verdade vos digo, que não passará 40 anos sem que tudo isto que eu disse aconteça. E a queda do templo será o dia, foi o dia da vingança do Senhor contra essa geração. Na queda do templo, todos os mortos ressuscitarão com o corpo incorruptível. Todos os mortos quais? Que morreram até aquela data. O que é um corpo incorruptível? É um corpo celestial que se despojou da incorruptibilidade. O que é um corpo incorruptível? Um corpo celestial que despojou da incorruptibilidade ou daquilo que é corrupto. O que é mortal se despojou da imortalidade. Isso é no espírito. E os espíritos dos filhos de Deus que estavam em sepulturas, mortos no inferno, ressuscitariam primeiro. Isso no futuro daqueles dias. E depois disse Paulo, nós, lá se referindo a eles, nós os que ficarmos vivos, seremos automaticamente transformados. Eles foram transformados vivos. Por isso que Paulo usou essa expressão. E Paulo usou a expressão. Qual a maior expressão que nós podemos entender para linkar com isso que eu estou falando? Que ele nos arrancou lá, para aquele povo, nos arrancou do império das trevas e nos arrebatou para o reino do Filho do seu amor, em vida. Os mortos não, os mortos seguiram. E hoje, André? O que acontece depois do ano 70? Nós, automaticamente, quando esse corpo sai, somos transformados. Vamos ver onde está escrito isso, abençoado? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que diz: num abrir e fechar de olhos, no fim a trombeta soará, porque os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, olha aí, os que ficarmos, que diz lá algumas versões, né? Mas aqui não tem, na Textus Receptus, por isso que ela é maravilhosa, ela te dá uma outra dinâmica. Glória a Deus. E nós seremos transformados. E nós, Paulo diz, naquele mesmo instante, naquele mesmo dia em que o templo de Jerusalém vier abaixo, todos nós seremos transformados, os que tivermos vivos. E hoje, André, como é feita essa transformação? Eu vou explicar. Então, o primeiro entendimento sobre como se aplica nos dias de hoje acontece aonde? Aonde acontece o primeiro entendimento, abençoado? Na nossa mente. Existe hoje dentro de nós uma percepção espiritual. O que é essa percepção espiritual? Espírito vivificado. Então existe essa percepção espiritual para isto que estamos falando. E quando o que falamos encontra respaldo na sua vida, quando aquilo que eu falo encontra respaldo na sua vida, quando você diz assim, é verdade, ali neste momento acontece a percepção espiritual. Opa, eu estou vivificado. E aí você começa o quê? A endireitar as veredas da tua vida. Então esse é o primeiro entendimento, que é por fé. E nós acessamos isto por fé. E o segundo entendimento é que quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, ou seja, ao morrer o corpo físico, nasce o corpo espiritual. Ao sair deste corpo, contemplaremos quem nós somos de fato. Por isso que Paulo
escreveu isso aqui, ó, versículos 54 e 55 de 1 Coríntios, tá aí. E quando o perecível é revestido de incorruptibilidade e o mortal é revestido de imortalidade, então a palavra escrita nasce. Olha que lindo. A morte é vencida pela própria morte da sua morte. Glória a Deus. E aí está esse belíssimo versículo, nessa versão maravilhosa. Glória a Deus. Em outras versões traz o quê? Tragada foi a morte na vitória. Aqui na Textus Receptus, olha só o que ela diz. Ali diz que a morte é vencida pela morte da sua morte. Glória a Deus. Por isso que a morte é vitória. Por isso que Deus inspirou o salmista, né, se não me engano, disse que Deus tem prazer na morte dos justos. Mas isso é a verdade bíblica. Agora, o sistema religioso estragou toda essa percepção. O sistema religioso estragou você de não dizer glória a Deus ouvindo uma mensagem igual a esta. Porque quem dá glória a Deus é porque entende. O sistema estragou tudo isso. Descontextualizou a ressurreição para o futuro. E ainda diz que os corpos serão iguais a este corpo que nós temos. Eles dizem isso, será igual ao da ressurreição, né? Por isso que eles querem ver a geração Tomé. Está aí na terra a geração Tomé. Aí, o que eles fazem? Alimenta a saudade que todos nós temos dos nossos entes queridos que foram transformados. E nunca mais o veremos. Mas isto que eles fazem é dar a vocês, é dar ao povo uma falsa esperança. E assim estão o quê? Debruçados todos os que estão curvados a estes ensinos descontextualizados, a estes ensinos anacrônicos. Tiraram de um tempo e jogaram no dia de hoje. Da mesma forma, essas pessoas que dizem que não pode se tatuar, aí vai lá no Antigo Pacto. Porque não pode cortar o cabelo, aí vão lá em Coríntios. A mulher deve ficar calada. Tudo descontextualizado. Bom, amados, então, para terminar essa mensagem, talvez você até tenha alguma dúvida. Ou então é malicioso também, igual os saduceus, e tentam colocar palavras na minha boca. Isso é o que mais acontece. Mas eu quero, de novo, falar para vocês. Em nenhum momento, nessa mensagem, eu disse que os saduceus criam na ressurreição, certo? Dos mortos. Não criam. E muito menos na ressurreição do corpo, como prega o ensino religioso tradicional. O que os saduceus fizeram ali com Jesus, usaram de malícia, uma pegadinha, para tentar impugnar Jesus, sendo que não conseguiram. E muito pelo contrário, Jesus deu a resposta exata. Ele disse que a ressurreição, além de não tratar de uma ressurreição do corpo, é uma ressurreição de espíritos. Ele falou iguais a anjo. Ele acrescentou iguais a anjo. E anjos não se casam nem se dão em casamento, pois são seres espirituais. É disso que se trata a ressurreição dos mortos. Daqueles dias. E não haverá outra ressurreição. Porque os que nascem depois da vinda de Jesus, do ano 70, da geração de 40 anos que Jesus falou, em Mateus capítulo 24, versículo 34, depois desse período já nascem com seu espírito vivificado. A ressurreição foi para os espíritos. A ressurreição foi espiritual. Ué, André, espírito morre? Abençoados, olha só. Paulo diz que sim, né? Paulo usa esse termo. O afastamento do Pai, da luz, leva os espíritos à escuridão. Os espíritos ficaram opacados. Os espíritos ficaram em densas trevas de desconhecimento da luz do Pai. Automaticamente, o espírito estava morto. Mas depois do ano 70, todos os espíritos foram vivificados, que nasceriam, e os que passaram e os que morreram até aquela data ressuscitariam juntamente com ele. Então, hoje nós esperamos o quê? Vencer a morte através da morte física. E aí, quando acontecer isto, vai se manifestar o que já somos de fato. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, eu vou ficando por aqui nessa rápida mensagem, né? Mas super interessante. Se você não pegou, tem muitos cortes nessa mensagem. Assista de novo. Tá bom, amados? Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.